Sabe, tipo, geralmente quando a gente pensa em roupas, em uniformes, né, existe toda uma expectativa de função. Uhum, com certeza. Tipo uma farda militar, um jaleco, sei lá, uma roupa de operário. Tudo isso indica um papel, um dever na sociedade. É um lugar que a pessoa ocupa ali, né? Exato. Mas e quando um simples pedaço de tecido, tipo, tem o poder de devorar uma identidade inteira? Nossa, essa é uma imagem bem forte. Sim, eu fiquei pensando muito nisso. Imagina só como um conjunto de calças e camisa consegue transformar a mente de uma criança super dócil em algo que a própria família não consegue mais reconhecer. Pois é, essa é a ideia super perturbadora de que o tecido acaba ditando a consciência, sabe? Porque assim, a gente gosta muito de acreditar que o nosso caráter, a nossa essência, é uma coisa sólida, tipo, quase de pedra. Aham, inabalável, né? Isso. Só que, dependendo da pressão do ambiente, ele pode ser assustadoramente maleável. O desejo de pertencer a um grupo ou de se sentir protegido, cara, pode simplesmente derreter a bússola moral de qualquer pessoa. E é exatamente essa bússola moral que vai guiar a nossa imersão de hoje. A gente vai mergulhar nas páginas de O Menino no Alto da Montanha. Um livro pesadíssimo, diga-se de passagem. Nossa, muito! É um romance do autor irlandês John Boyne, que, para quem acompanha a literatura, é o mesmo cara que escreveu O Menino do Pijama Listrado. E, para esse nosso debate, a gente tem aqui resenhas literárias, notas de análise histórica e vários trechos da obra para montar esse quebra-cabeça psicológico. E o nosso objetivo com todo esse material é tentar dissecar, né, a anatomia de uma mente corrompida. Porque o livro acompanha a trajetória do Pierrot Fischer. Um menino franco-alemão. Exato, durante ali a Segunda Guerra Mundial. A gente vai tentar entender o mecanismo por trás dessa transformação radical, sabe? Saindo daquela inocência absoluta de uma criança, direto para a crueldade. E a ideia não é só ficar recontando a história, até porque ler o resumo na internet qualquer um faz, né? A gente quer entender como o ambiente, aquela necessidade absurda de ter uma figura paterna e o instinto mais básico de sobrevivência transformam o doce menino Pierrot no implacável Peter. Uhum. É um retrato bem fiel sobre quem as pessoas se tornam quando tentam desesperadamente se encaixar num sistema de poder. É loucura. E tem um ponto importante que a gente não pode esquecer. A tese central aqui da nossa análise não é sobre, vilões caricatos que nascem com o DNA amaldiçoado, sabe? O que os materiais mostram é como a atrocidade consegue germinar ali na passividade de pessoas comuns, no dia a dia. Para entender isso, a gente precisa olhar lá para a fundação da mente desse menino. O livro começa em Paris, no ano de 1936. O Pierrot é um garotinho de 7 anos e a vida dele tem duas âncoras completamente opostas. Dois extremos mesmo. Sim. A primeira âncora é a amizade com o Anshel Bronstein, que é uma amizade, assim, de uma pureza absoluta, sabe? O Anshel é o vizinho de porta do Pierrot, né? Eles nasceram na mesma época, cresceram no mesmo prédio, quase como irmãos mesmo. E o detalhe que torna toda essa dinâmica tão significativa é que o Anshel nasceu surdo. E por causa disso, os dois meninos criaram uma língua de sinais própria para se comunicarem. É muito bonito, porque eles não usavam os nomes de batismo um do outro. Eles usavam sinais de animais que, capturavam a essência deles. Verdade, tem essa parte dos sinais. O Anshel inventou o sinal do cachorro pro Pierrot, porque via nele alguém muito leal, carinhoso, aquele amigo super fiel, sabe? Uhum. E em troca, o Pierrot chamava o Anshel com um sinal de raposa, porque o garoto era super inteligente e o mais astuto da classe. E tem um detalhe nos nossos apontamentos que mexeu muito comigo. O Pierrot era o único que lia as histórias que o Anshel escrevia em segredo. Era uma conexão, assim, de confiança inquebrável num silêncio super pacífico. Só que esse silêncio pacífico contrasta, violentamente com o barulho e a fúria que vinham da segunda âncora dele, que é o pai do Pierrot, o Wilhelm. Nossa, o pai é uma figura assustadora. Muito. Ele era um soldado alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial e voltou para a vida civil completamente quebrado, lidando com traumas muito severos que, na época, ninguém sabia como tratar, né? Então ele se torna alcoólatra e traz uma violência enorme para dentro de casa. E, cara, não é só violência física. O que me chamou a atenção, lendo as análises da obra, é a violência ideológica.
O Wilhelm pega toda a frustração dele, transforma num nacionalismo extremo e joga isso nas costas de um menino de 7 anos. Uma criança, né? Sim, ele dizia para o garoto coisas do tipo: por mais que você tenha nascido na França, você é um alemão da cabeça aos pés. Ele proibiu o filho de cantar em francês, destilava ódio contra judeus, ele terceirizava a culpa do próprio fracasso para o mundo. E o impacto psicológico disso numa criança é totalmente devastador. O Wilhelm tentava justificar esses ataques de fúria e o trauma que causava, dizendo que era tudo pela pátria. Como se isso fosse uma desculpa. Pois é, quando uma figura de autoridade, principalmente um pai, associa o comportamento abusivo a um ideal nacional, a criança internaliza que a agressividade, e a intolerância são justificáveis. É um ensinamento silencioso de que as atrocidades são desculpáveis em nome de algo maior. E, para piorar, o Wilhelm morre de um jeito trágico, se jogando debaixo de um trem. E deixa essa semente de rancor bem plantada ali. Mas vem cá, me tira uma dúvida. O pai era abusivo, assustador, aterrorizava a casa. A criança não deveria rejeitar esses ensinamentos? Até que ponto o Pierrot já estava contaminado por essa ideologia mesmo antes da guerra estourar? Essa é uma ótima pergunta. Porque eu fico imaginando a mente dele como se fosse a fundação de uma casa, sabe? Aquele ressentimento e o preconceito do pai causaram uma rachadura enorme ali. A fundação já estava totalmente comprometida desde Paris, não acha? Com certeza. É que a criança não tem, senso crítico para filtrar a visão de mundo dos pais. O Pierrot viu o pai como um gigante assustador, sim, mas era o pai dele. Então, a rachadura estrutural da sua analogia já estava lá. A ideia latente de superioridade alemã e de que o afeto está ligado à obediência ao poder. E o terremoto que derruba essa casa de vez acontece logo em seguida. Quando a mãe do Pierrot morre de tuberculose. Exatamente. A única âncora de afeto de verdade que ele tinha desaparece. Ele fica, totalmente sozinho no mundo. Completamente órfão. E até tem uma tentativa da mãe do Anschel, que é judia, de adotar o menino. Só que, em 1936, o antissemitismo já estava escalando muito pela Europa. Ela percebe que uma família judaica adotar um menino não judeu seria perigoso demais para ele e para eles mesmos. Então rola um colapso total da rede de proteção dele. Não sobra ninguém. O Pierrot vai parar em um orfanato, onde ele se torna um alvo super fácil. Tem aquela cena descrita nas nossas notas que é muito angustiante. Ele tá num trem indo para esse orfanato e um adolescente, bem maior, vestindo o uniforme da juventude hitlerista, simplesmente rouba o lanche dele. Uma covardia, né? Total. E o Pierrot não pode fazer absolutamente nada. Ele se encolhe, se sente minúsculo, completamente impotente diante da força bruta. Essa sensação de impotência é a grande chave para entender tudo que vem depois na obra. O cérebro humano odeia se sentir vulnerável. E é justamente no auge dessa fragilidade, quando ele não é nada e não tem ninguém, que uma tia chamada Beatrix resgata ele. A tia Beatrix. Que é a irmã daquele pai violento, né? Ela trabalha como governanta. Mas assim, ela não trabalha em qualquer lugar. Ela é governanta no Berghof. A casa de campo do Adolf Hitler, sim. Lá no alto dos Alpes, isolada do resto do mundo. A tia quer muito salvar o sobrinho, dar comida, uma cama quente, segurança. Mas a moeda de troca que ela exige para ele poder entrar nessa fortaleza é absurda. Ela exige a própria identidade dele. Para tentar proteger o menino do antissemitismo do regime e da tensão perigosa do próprio Hitler, a Beatrix decide que a história do Pierrot tem que sumir. Ela instrui o garoto a mudar o nome dele para Peter. Com um P, um I para soar alemão? Isso. Ela é proibido de falar sobre o passado na França e, o pior de tudo, é proibido de sequer mencionar o nome do melhor amigo, o Anschel. A frase que ela diz para ele é brutal. Ela fala: "Não pense mais em Paris." Cara, eu estava pensando sobre isso antes do nosso debate, que me vem uma comparação. O que a Beatrix faz é basicamente plugar a mente do sobrinho num computador e dar um comando de formatar o disco rígido. Apagar tudo. Ela apaga todos os arquivos originais. O idioma, a amizade, o nome. Achando que, com isso, tá eliminando qualquer vírus que o regime nazista pudesse usar contra o menino.
Só que o problema é que ela deixa o sistema operacional dele completamente em branco, sem firewall, sem defesa nenhuma, sabe? Perfeito. E um sistema vazio no meio do quartel-general do Hitler é tipo um convite aberto para o pior malware possível se instalar. Nossa, essa analogia mecânica explica perfeitamente a psicologia de tudo isso. Porque a Beatrix agiu por puro desespero, num instinto de proteção materna mesmo, mas essa resistência silenciosa dela, essa ideia de que basta a gente baixar a cabeça, mudar de nome e fingir que fazemos parte disso para sobreviver, acaba criando um vácuo de identidade no menino. E a gente sabe que não existe espaço vazio, né? Principalmente na psicologia de grupos totalitários. Se você não preenche a sua própria identidade com quem você é, o Estado vai lá e preenche para você. E no caso do Peter, quem instala o malware na cabeça dele é o próprio Hitler. E é aqui que a narrativa, mostra como a atração pelo poder funciona de verdade. Porque não é que o Hitler já chega gritando ou torturando na frente dele. Como é que se dá esse processo de sedução para ele engolir o veneno tão rápido? Acontece através de um processo que é muito bem documentado naquelas dinâmicas de seitas. É o aliciamento. Quando o menino chega no Berghof, as fontes indicam que ele tinha repulsa à violência. Ele chegou até a passar mal vendo uma cozinheira matar uma galinha. Ele era muito sensível. Muito. Mas o Hitler, que era um mestre na manipulação, saca logo de cara a carência do garoto. Ele descobre que o Pieter é órfão de um soldado alemão da Primeira Guerra e começa a dedicar tempo a ele. Elogia o menino, conta um monte de histórias sobre a grandeza da Alemanha, trata ele como se fosse alguém especial. Ele oferece para o menino exatamente aquilo que ele perdeu, uma figura paterna forte. É uma manipulação super perversa. O menino que apanhava no orfanato, que teve o lanche roubado no trem, de repente vira o protegido do homem mais temido da Europa. O ditador até dá de presente a ele um uniforme da juventude alemã. E cara, quando o Pieter veste aquilo, a sensação de impotência desaparece na mesma hora. É como se ele colocasse uma armadura mágica. E o grande perigo desse uniforme é que ele dilui totalmente a responsabilidade individual. Tem um personagem no livro, que é o motorista Ernst, que faz uma leitura cirúrgica desse momento. Ele diz algo na linha de que uniformes permitem que a gente exerça a nossa crueldade sem sentir culpa. Que frase pesada! Sim, porque quando Peter coloca aquela farda, ele deixa de ser o garotinho assustado e passa a incorporar todo o peso e autoridade da instituição. Ele descobre que agora ele pode oprimir em vez de ser oprimido. É o ciclo do abuso se repetindo, né? Ele começa a humilhar implacavelmente os próprios criados da casa, como as funcionárias Emma e Herta. Ele ameaça as pessoas. O que me deixa chocada é essa escala moral completamente invertida. Fisicamente, se a gente olhar no mapa, eles estão lá no topo da montanha, inatingíveis, respirando o ar puro dos Alpes, mas moralmente o garoto está descendo direto para um esgoto. E tudo isso amparado por uma vaidade gigantesca. Ele gostava de ser temido pelas pessoas. É que essa vaidade preenche aquele abismo emocional deixado pela orfandade. A doutrinação ensina a ele que a empatia, que era algo que ele sentia muito lá pelo Anschel, é na verdade uma fraqueza, e que a superioridade alemã justifica qualquer tipo de ação. É o ensinamento do pai voltando. Exato, o fantasma daquele pai violento vindo à tona, só que agora validado pelo líder da nação. Então Peter passa a acreditar de forma super fanática que o mundo se divide entre os fortes e os fracos. E ele decide, a qualquer custo, estar do lado dos fortes. Só que esse a qualquer custo leva a história para uma encruzilhada impossível. Porque a devoção cega que ele cria pelo ditador entra em rota de colisão direta com as poucas pessoas que ainda têm algum afeto real por ele ali na casa. A tia Beatriz e o motorista Ernst. Eles são os únicos que percebem a loucura. Sim, eles veem no que o menino se transformou e percebem o nível de loucura do regime nazista. E aí a história atinge um ponto de ruptura violentíssimo, bem às vésperas de um Natal. A tia e o motorista decidem arquitetar um plano para envenenar o Hitler. Eles tentam tomar uma atitude contra o monstro que está destruindo o mundo e, de quebra, destruindo a alma do menino, mas o Peter acaba descobrindo o plano deles. E o que a doutrinação faz com a mente humana nesse momento é o que tem de mais assustador, porque ele simplesmente não hesita. Ele denuncia a própria tia e o motorista pros oficiais nazistas. Peraí, vamos pausar um pouco nisso.
Ele entrega a mulher que tirou ele do orfanato, a pessoa que abriu mão da própria segurança, da vida dela, para manter ele vivo. Sim, exatamente isso. Cara, como que a lavagem cerebral chega num nível de inversão de realidade tão absurdo, onde ele consegue, sei lá, racionalizar que mandar a própria família pra forca é a atitude correta? O Hitler é um monstro significaria admitir que tudo que dá a ele, status, segurança e identidade hoje, é uma mentira. E a cabeça dele ia explodir com isso. A mente humana não suporta esse colapso. Então o cérebro inverte os papéis de vez. O líder genocida vira a vítima inocente, que precisa desesperadamente ser salva, e a tia amorosa vira a traidora malévola. O Peter convence a si mesmo de que a lealdade à pátria e ao regime está muito acima dos laços de sangue. Mas, lendo isso, você acha que ele fez isso puramente por ideologia ou por um narcisismo bizarro? Porque, vendo as notas do material, me dá muita impressão de que ele queria desesperadamente provar o próprio valor pro ditador, sabe? Ele sacrifica a única família que ele tem no altar da própria vaidade só para poder continuar sendo importante naquela casa. Olha, essa provocação é muito boa. Provavelmente foi uma mistura dos dois fatores. Só que o choque de realidade vem logo após a denúncia. A Beatrix e o Ernst são executados brutalmente. Sem piedade. Nenhuma. E a reação do Hitler ao ser salvo pelo garoto não é nem de longe a de um pai amoroso orgulhoso. Ele apenas questiona o menino de forma super fria sobre o porquê dele ter demorado tanto para contar sobre o plano. Ou seja, o ídolo não entrega aquele afeto que o garoto procurava. Ele apenas exige submissão. E o Peter, para não enlouquecer de vez de culpa, começa a repetir para si mesmo, freneticamente, que eles eram traidores e que tiveram o que mereciam. É a armatura do uniforme bloqueando qualquer restinho de empatia ali dentro. Mas essa ilusão de onipotência, né, de ser o todo-poderoso, tem data de validade. O tempo passa e a gente chega no ano de 1945. A Alemanha perde a guerra. O delírio desmorona. E aquela bolha de isolamento lá no alto dos Alpes é estourada violentamente pela realidade de fora. Os exércitos aliados tomam a montanha e o Peter, que agora já é um adolescente, é confrontado de cara com os horrores dos campos de concentração, com o extermínio em massa, tipo com a realidade nua e crua daquele homem que ele chamou de herói a vida toda. E a montanha física cai bem junto com a montanha moral, sabe? No meio de toda essa queda, tem uma interação super crucial com a criada, a Herta. O Peter tenta recorrer àquela velha desculpa clássica de quem compactuou com sistemas totalitários. Ele sugere ali que não sabia da extensão dos horrores. E a Herta destrói essa defesa dele com uma fala que, na minha opinião, permeia toda a nossa análise de hoje. Ela diz: jamais convença a si mesmo de que não sabia. Seria o pior crime de todos. Que soco no estômago, cara. Isso me lembra muito aquele conceito da banalidade do mal, que foi muito discutido por pensadores e filósofos sobre essa época, não acha? Sim, total. Foi a filósofa Hannah Arendt que encunhou esse termo da banalidade do mal. E o conceito explica basicamente que as maiores tragédias da humanidade raramente são causadas apenas por psicopatas sádicos rindo no escuro, maquinando o fim do mundo. Elas precisam de ajuda para acontecer. Exato. Elas acontecem, na verdade, porque pessoas burocraticamente comuns, buscando só aceitação, proteção ou até avanço na carreira, aceitam as premissas de um sistema desumano. O Peter não nasceu um assassino de sangue frio. Ele era só um menino que queria sobreviver e ter alguma importância no mundo. Mas no momento em que ele aceita a farda, aceita mudar de nome e silenciar a própria consciência, ele se torna uma engrenagem do terror. A maldade ali se tornou banal, cotidiana, sabe? E essa banalidade cobra um preço altíssimo que não se apaga magicamente com o fim da guerra. O escudo que aquele uniforme oferecia foi arrancado à força e ele é deixado lá, sozinho, só com a própria culpa. O nosso material de estudo aponta que o desfecho dessa história não oferece nenhum tipo de alívio ou de redenção fácil para ele. Anos mais tarde, a gente tem o inevitável encontro final em Paris. Aquele que a gente já estava esperando com o coração na mão. Nossa, sim. O Peter, que agora já é um adulto com a alma pesadíssima de remorso e destruído pelo próprio passado, vai bater na porta de um apartamento. E quem atende, claro, é o Anshel. E a inversão poética que o autor faz nesse final é simplesmente fascinante. Porque o Anshel,
aquele menino judeu e surdo, a figura exata que o regime nazista e a sociedade da época tentaram silenciar e apagar da existência, é quem sobrevive de forma mais plena. Ele virou o jogo. Ele não só sobreviveu, como se tornou um escritor. Na ficção do livro, o Anshel é quem escreve O Menino no Alto da Montanha. Ou seja, aquele que supostamente não tinha voz é quem eterniza a tragédia, documentando tudo o que o mundo e o próprio Peter tentaram desesperadamente esquecer. Cara, imagina o clima na sala quando os dois se encaram. Depois do Holocausto, depois da morte da tia Betchex, depois da corrupção absoluta daquela criança doce que o Anshel um dia conheceu. A dor no ar é tão indescritível que o livro nem preenche a cena com grandes diálogos ou perdões super melodramáticos. A única coisa que resta ali entre os dois é a memória distante do que eles foram antes de tudo desmoronar. O Peter adulto, totalmente quebrado por dentro, levanta as mãos com os dedos trêmulos e faz aquele sinal do cachorro, O menino leal? o menino leal, e o Anshel olha para ele e responde com o sinal da raposa. Fica muito claro que o conformismo e o silêncio têm consequências que duram para sempre, sabe? O Pierre formatou o próprio disco rígido para conseguir sobreviver na montanha, mas o preço que ele pagou foi perder a própria humanidade no processo. E quando a gente traz toda essa história, sabe, toda essa anatomia da corrupção para os dias de hoje, o que não faltam são montanhas metafóricas e uniformes invisíveis por aí. A jornada trágica do Pierre mostra o quanto nós somos suscetíveis à pressão do ambiente, sim, mas também mostra que, no fim das contas, ceder a essa pressão é uma escolha. Exatamente, a escolha sempre está lá. E isso nos deixa com um ponto de reflexão muito interessante para quem está escutando investigar mais a fundo. Fica aí o questionamento sobre os uniformes ideológicos ou sociais que a gente veste hoje em dia, às vezes simplesmente pelo conforto de pertencer a uma tribo, sabe? As bolhas. Até que ponto o nosso desejo de ser validado ou de se sentir protegido por um grupo dominante justifica silenciar a própria consciência diante das crueldades que acontecem ao nosso redor? A cumplicidade quase nunca começa com um grande ato de vilania de filme, né? Ela começa naquele momento silencioso e corriqueiro em que a nossa empatia é substituída pela conveniência de fazer parte da maioria. Então, cuidado com os tecidos e ideologias que a gente decide vestir só para agradar aos outros. É um alerta que não envelhece nunca. Com certeza. E isso encerra a nossa imersão de hoje. Continuem questionando os uniformes que estão ao redor e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!